Saudações a todos que me vê nesse exato momento. Graças a Deus que nós estamos reunidos e hoje eu quero trabalhar com vocês um assunto voltado para a área de casamento. E eu quero falar para vocês hoje sobre a questão do divórcio ou, na verdade, a poligamia. E o texto que eu vou usar com vocês hoje é Gênesis capítulo 16. Eu quero dizer para vocês que, biblicamente, a primeira história de poligamia se encontra com Lameque. Lameque é o primeiro homem a ter duas mulheres biblicamente. Mas a semente que Deus escolheu para perpetuar a história, que é a semente que vai chegar até Abraão, não tinha ninguém até chegar a Abraão para constar duas mulheres. E nós temos um costume da região ou da cultura do Antigo Oriente Médio, textos encontrados da cidade chamada Nuzi, aproximadamente 1500 a.C., vai trazer relatos dizendo que se o marido casasse com uma mulher e esta mulher não pudesse gerar filho porque ela era estéril, então a mulher poderia pegar a sua serva e dar ao seu marido para ter um relacionamento conjugal com ele, e o filho que nascesse seria, então, filho daquele casal. Então, onde que o povo israelita ou o povo judeu pegou esse costume? Esse costume foi pego segundo a nações que estavam rodeando o povo israelita. A segunda coisa que nós temos que ver é que o Código de Hammurabi, do ano 1700 a.C., que é o primeiro código de leis civis já encontrado ou registrado no mundo, é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi também, ele dava essa possibilidade que se um homem casasse e a sua mulher fosse estéril, esse homem teria liberdade para ter outra esposa para perpetuar a sua geração. Então esse código de leis do Hammurabi é um código que se encontra na história da antiga Mesopotâmia, da onde veio Abraão. Então nós vamos olhar para essa questão e vamos ver que a cultura que rodeava Abraão e Sara era uma cultura que tinha algumas leis que permitia a poligamia e permitia que a mulher desse a sua serva para o seu marido para gerar filhos. Nessas leis também encontra a lei que dava o direito de um homem casar com a sua irmã. Inclusive, nos textos de Nuzi, tem essa lei que o homem pode casar com a sua irmã. Então você vai perceber que Abraão, ele casou com Sara, que é a sua meia-irmã, e Sara, por ser estéril e ter recebido a promessa da parte de Deus, e perceber que ela já estava velha, que Abraão já estava velho, ela já não estava mais no costume das mulheres. Ela então pega a sua serva Agar e vai entregar a Abraão para que Abraão pudesse gerar filhos através de Agar. Preste bem atenção. Então a Bíblia vai nos dizer no capítulo 16 que assim acontece, no livro de Gênesis, que assim acontece, que Sara dá Agar para Abraão, Abraão se relaciona com Agar e tem um filho. Só que a lei garantia para esta mulher que teve um filho, que se a serva que deu um filho viesse a zombar da sua senhora por causa do filho, a lei protegia a mulher original do marido. Então o marido tinha que mandar embora daquela região a serva. Essas leis estão no Código de Hammurabi, ok? Então, essa mentalidade que surge sobre poligamia e surge também como uma possibilidade de separação, ela começa a se fundamentar no capítulo 16 do livro de Gênesis, e não por textos bíblicos, mas sim por textos extras bíblicos da cultura do Antigo Oriente Médio, a saber, a Mesopotâmia, o Código de Nuzi, e também houve um registro de um casamento assírio no século 19 a.C., que continha essa lei para a questão da poligamia e a questão da separação. E de onde surgiu então essa possibilidade de divórcio? A possibilidade de divórcio também se continha no Código de Hammurabi e também num documento de Ur-Nammu 22 e 23 antes de Cristo, tinha assim leis para divórcio e para poligamia.
Então, quando nós olhamos para a questão do divórcio bíblico, nós vamos perceber que Deus, ele não regimentou um código de divórcio. Moisés não escreveu um código de divórcio. Moisés só regulamentou algo que já existia na cultura próxima do povo israelita. E eu quero te dizer o seguinte, quando pergunta Jesus se é lícito que haja divórcio, Jesus manda olhar para o princípio. O texto se encontra no capítulo 19 do livro de Mateus. E ele vai dizer que Moisés deu carta de divórcio e mandou separar pelo fato da dureza do coração dos israelitas. E o que acontecia nesse período? Os homens, quando eles via que a mulher não servia mais para eles o abandonavam e a desprezava sem direito algum e sem dar para elas a carta de divórcio que permitiria que ela pudesse casar novamente. Capítulo 24 do livro de Deuteronômio vai ter uma regulamentação que Moisés vai fazer para proteger as mulheres que estavam sendo divorciadas. Por quê? Porque segundo o código de Hammurabi, segundo o código de Nuzi e segundo o código de Ur-Nammu, se a mulher não achasse graça diante dos olhos do marido, o marido poderia abandoná-la. O marido poderia mandá-la embora. Capítulo 24 do livro de Deuteronômio, o texto vai dizer o seguinte, se o marido não achar ou não agradar os seus olhos da sua esposa e ver nela alguma coisa que dá a ele o direito de separação, tem que dar a carta de divórcio, e essa mulher casando com outro homem, e esse outro homem que ela casou, vier a óbito e ela ficar viúva, ela não pode retornar e casar com o seu antigo marido. Por que não poderia? Porque era uma forma de proteção para esta mulher. Porque esse marido que a desprezou e que a mandou embora da sua casa por alguma questão que ele achou ilícita ou errada nesta mulher, ele ia, de certa forma, agredir esta mulher. Então a lei judaica protegia esta mulher do segundo casamento. Então eu quero dizer para vocês que o divórcio, como nós conhecemos hoje, e as suas ênfases e os seus... a sua grandeza, como ele começou a crescer e como ele hoje é tão popular nos nossos dias, ele não foi regulamentado por Deus. O divórcio não foi instituído por Deus e nem muito menos por nenhum profeta. Mas já era algo que estava na cultura que rodeava o povo de Deus e eles simplesmente foram lá e adotaram esta cultura para a proteção das mulheres. Você não vai ver na Bíblia uma possibilidade da mulher divorciar do homem. Mas sempre é o homem divorciando da mulher, porque a lei protegia a mulher. Então, o divórcio foi algo que era extra-bíblico e a cultura bíblica adotou essa orientação. Então, voltando para o texto do capítulo 16 do livro de Gênesis, quando nós vemos ali a Sara permitindo que o marido tenha uma segunda mulher, permitindo a poligamia, pensando ela que assim ela poderia dar filhos para o seu marido. Depois disso aí, ela vai ter uma confusão com Agar, Agar é mandada embora e posteriormente Deus vai abrir a madre de Sara, depois de velha, e ela vai ter um filho com Abraão. E aí você vai ver a sequência desse filho que ela teve com Abraão, que é o Isaac, e Isaac vai ter um casamento, segundo os olhares de Deus. Porque Isaac casa com uma mulher chamada Rebeca, da sua própria parentela, uma prima terceira ou segunda dele. E com esse casamento com Rebeca, Rebeca é estéril e Isaac não repete os mesmos erros do pai. Isaac agora então, ele vai orar aproximadamente 20 anos para que Deus possa abrir a madre de Rebeca. Deus opera um milagre, abre a madre de Rebeca e Rebeca gera filhos, 2 gêmeos. Então, eu quero dizer para vocês que o casamento ideal é o casamento monogâmico, é um casamento que perpetua até quando existir vida, porque depois de morto nós não podemos ter casamento, mas até quando existir vida. E para Deus não há essa concepção de divórcio. E aí nós podemos olhar então para o Novo Testamento. E o que o Novo Testamento diz sobre a questão do divórcio? E o que o Novo Testamento regulamenta o divórcio? Jesus, através do capítulo 19 do livro de Mateus, vai dizer que o divórcio só pode ocorrer em ocasião de adultério, em ocasião de uma relação extraconjugal.
Então, somente neste momento poderia então haver uma possibilidade de divórcio. E o outro texto que vai nos dar um amparato para a questão de divórcio se encontra de 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo vai falar sobre essa questão de divórcio, e ele vai dizer da seguinte forma: se o marido casar com uma mulher que não é cristã, ou vice-versa, e esta mulher quiser ir embora, o marido não pode a impedir de ir embora, então ele pode estar livre dela porque ela desejou ir embora. Então, na situação de abandono, poderia também haver um divórcio. E assim ele vai dizer também outras coisas semelhantes a estas. Então, nós podemos pensar na questão do divórcio quando há um adultério de ambas as partes, quando há um abandono do casamento, do relacionamento conjugal, e também quando há uma agressividade que coloca a vida em risco. E assim, então, a gente podemos olhar e pensar no divórcio. Mas eu quero dizer para vocês que a vontade de Deus nunca foi o divórcio, mas sim o perdão. Mas se a pessoa não consegue exercer o perdão pelo fato da dureza do coração e está trazendo conflito, está possivelmente correndo risco de vida, o ideal então seria passar por um aconselhamento, e se não houvesse de maneira alguma e tivesse causas que possibilitam esse divórcio, a pessoa dá sequência para a proteção da vida e para a proteção dos filhos e da família. Eu quero dizer para vocês que o divórcio, ele traz as suas complicações. O divórcio, ele traz os seus transtornos. E o que seriam os transtornos? Porque quando há um rompimento conjugal, as partes são afetadas. Tanto o que pediu o divórcio e quanto aquele que aceitou o divórcio, as partes são machucadas emocionalmente, fisicamente, e a prole que foi gerada, se tiver filhos, também despertará transtornos psíquicos e transtornos emocionais pelo fato do divórcio. Então é por isso que Deus, ele não é a favor do divórcio, a não ser as exceções que eu falei agora há pouco. Então, se você que está me vendo tem essa mentalidade que pode se divorciar por qualquer motivo, eu quero dizer para vocês que não. Não é por qualquer motivo. Não é porque você desgostou. Não é porque o relacionamento, as pessoas dizem assim, nós cansamos, o relacionamento começou a se desgastar. Não. Se está desgastando, procure quem criou a instituição casamento, que foi o próprio Deus. Deus pode restaurar novamente a sua vida conjugal e fortalecer a sua vida conjugal. Então eu quero dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, Deus fez o homem e a mulher para ser um só. Se você pegar um papel, uma folha de papel e colar uma na outra e você puxar ela, você vai ver que as duas folhas saem rasgando e parte uma da outra está em cada uma. O que eu quero dizer para vocês? Quando há uma separação, uma ruptura no relacionamento, as duas partes saem machucadas e a sua prole também é machucada. Então eu quero dizer para vocês, biblicamente, nós não temos a instituição do divórcio, mas nós temos sim a regulamentação por causa da dureza do coração das pessoas. Mas se você é cristão, você é uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, você não pode andar com esse coração duro. Você precisa sim conversar, pedir aconselhamento, passar por tratamentos com pessoas que possam te aconselhar. E se aí, depois de tudo isso aí, depois de oração, depois do perdão efetivado, depois do aconselhamento, não tiver jeito, aí sim você encaminha para o próximo passo. Mas lembrando que nunca foi a vontade de Deus que houvesse o divórcio, ok? Então eu espero que você possa assistir aí, compartilhar com alguém e futuramente a gente vem trazendo mais coisas relacionadas à família e ao divórcio e ao casamento e ao novo casamento através da Bíblia. Que Deus possa te abençoar, que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado, em nome de Jesus.